Bom, o que eu queria falar agora é o seguinte. Nós estamos nos aproximando, né, para o fim do curso. A ventosa, como eu falei, ela tem limitações tem limitações de dados de supressão, né? Como falei. Quando se aproximar da pressão de vaporização ou da ruptura da coluna líquida, você deve evitar a ventosa. Um outro problema é que a ventosa insere ar. Veja, você está inserindo ar, que é exatamente aquilo que depois você tem que tirar. Parece um contrassenso, né? E é. E é, tá vendo? Não só parece, né? Ele resolve, digamos, o problema que ele zera a pressão, que é uma coisa boa. Você está com pressão negativa, você zerou a pressão. Só que você zerou com ar. Isso é problemático. Eu não estou advogando um outro dispositivo para uma supressão de -7, -6. Tá bom, mesmo que você acrescente ar, você não vai partir para um outro dispositivo por causa disso. Não tem sentido, tá? Mesmo essa inserção de ar é perfeitamente aceitável, tá? Para esses níveis de supressão. Mas quando você se aproxima da pressão de ruptura da coluna líquida, deixa de ser aceitável, tá? Por que deixa de ser aceitável? Porque o ar não garante que você vai impedir a ruptura de coluna líquida. Garante que você vai zerar a pressão, mas será que zerando a pressão zera? Você impede a ruptura de coluna líquida? Eu não sei. Nunca vi um trabalho que mostre isso. E é extremamente questionável isso aí, tá? Porque você está injetando ar num fluxo líquido, em que você pode haver ruptura de coluna líquida ali. Porque você tem grandes supressões, né? Bom, tendo em vista isso, outros equipamentos, outros dispositivos injetam água, né, na adutora. E a gente criou um outro dispositivo que injeta água em vez de ar. E isso é muito melhor. E é o que eu vou apresentar. Mas, antes de apresentar, eu gostaria de anunciar a honra da presença do professor Rodrigo Porto no nosso curso. É um professor que eu admiro muito, admiramos muito, fez o melhor livro de hidráulica do Brasil, que é adotado no Brasil todo, inclusive por mim, que é de longe o melhor, né? E isso não é fácil. Não é fácil, tá? Eu queria que o professor Rodrigo dissesse algumas palavras sobre hidráulica, sobre transiente, sobre o que ele quiser, né? Obrigado, hein? Satisfação. Bom dia a todos. Eu gostaria de dizer para você que eu sou fã do regime permanente, viu? E me puseram nesse transitório aqui da minha vida, certo? Mas voltando às coisas sérias, esse é um assunto muito importante na engenharia hidráulica, tanto em conduto forçado quanto em conduto livre, porque, como eu falo para meus alunos, regime permanente uniforme em canais não existe, né? Na natureza. Você pode ter isso no laboratório, né? Com uma declividade constante, né? um equipamento, etc. Mas, infelizmente, a vida é transitória mesmo, né? Um dia a gente morre, né, professor? Né? E vocês estão tendo um curso, certo? Com o melhor operador de transitório, certo? Está sendo usado o modelo, né?
o modelo daquela universidade que é uma universidade de briga, né? O UFC não é um negócio de briga, né? De luta, né? Eu lutei, comecei no UFC wrestling, né? Não deu muito certo, né? Acadêmica, né? É melhor. É. Não, mas realmente é uma área da engenharia hidráulica muito interessante, né? E nós temos diversos tipos de bombeamento, né? De vez em quando tem problemas elétricos e a coisa começa. Hoje, essa madrugada mesmo, nós tivemos. Na minha casa ficou um transitório elétrico. Piscava tudo, etc., né? Então, eu tenho a satisfação de revê-lo aqui, o colega, né? E vai até quando? Hoje é o último dia? Acaba agora de manhã. Ah, é? Acaba agora de manhã? Depois começa, depois dos trabalhos, alguns. Sim, a participação do professor Marco Aurélio termina agora, né? Muito bom. Então, queridos, bem-vindo ao clube. E aproveitem bem, porque realmente vocês estão em excelentes mãos. Muito obrigado, professor Rodrigo. Muito obrigado mesmo. Eu vou falar desse novo dispositivo. Meu professor, é um novo dispositivo, foi criado pela gente. Se eu quiser sentar lá, fica melhor de ver, professor. Se quiser sentar ali, né? Então, professor Rodrigo, na verdade, qual é a ideia por trás da coisa que eu estava falando? O problema dos dispositivos tipo chaminé de equilíbrio, reservatório hidropneumático, é que eles são muito caros, né? É uma ventosa com pescoção, na verdade. Então, a ideia é criar um dispositivo barato, muito mais barato do que um tal, do que uma chaminé de equilíbrio, do que um reservatório hidropneumático. Um reservatório hidropneumático pode chegar a R$2 milhões, R$1 milhão. Não, a válvula de alívio é para sobrepressão. Esse dispositivo é para subpressão, apesar de atuar na sobrepressão também. Então a ideia é criar isso que eu estou vendo aqui, ó. Um tubo de PAD, isso aqui é um tubo de PAD vertical, com a ventosa em cima. Qual é a diferença disso? Qual é a ideia por trás disso? Quando vier a onda de subpressão, uma ventosa comum injetaria ar. E aí tem todos os problemas decorrentes disso, né? O TAEB, que é o tubo de admissão e expulsão bidirecional, ele vai injetar a água que está armazenada no tubo. Então haverá um declínio do nível da água no tubo, a ventosa vai... então haverá injeção de ar no tubo, mas não na adutora. No tubo. Então o nível vai cair até um determinado ponto, e depois, quando vier a onda de sobrepressão, que vem depois sobre, né? O nível vai subir, aliviando também a sobrepressão, até um certo nível. Então alivia sobre e alivia sub. Eu diria que o TAEB é uma mini chaminé de equilíbrio. Esse é o ponto. O diâmetro e a altura tem que ser calculado caso a caso, ponto a ponto. Então você varia. Já foi construído eu vou mostrar, né? Esse aí tinha 300 milímetros de diâmetro por 3 metros de altura. Mas cada caso é um caso. Você tem que simular, determinar para saber, porque você não pode deixar que o nível da água chegue à adutora, porque senão vira uma ventosa. Exatamente. Porque senão vira uma ventosa. E aí, exatamente com os problemas da ventosa, né? Então,
Aí tá, esse é um caso que foi construído, tá, um TAEB numa adutora, numa fazenda de irrigação, que tem em Minas Gerais, de um amigo meu, o Márcio. Na verdade, ele e eu somos detentores da patente desse equipamento, porque a ideia foi minha, né? E ele construiu o primeiro protótipo. Eu achei justo dividir essa patente. Então, na verdade, ó, você tem uma onda de subpressão que vai chegar no TAEB e o TAEB vai segurar essa subpressão. Entendido? Ele segura a subpressão com água em vez de ar. Tá aqui aqui é a envoltória. A linha pesométrica permanente, envoltória de máximo e envoltória de mínimo, tá? Qual a ideia por trás disso, ó? Durante a passagem da onda de subpressões, o tubo do TAEB, o pescoço, injeta água na adutora, certo? Você injeta água. Então, evitando... O que você evita com isso? Separação de coluna. Então, quando você tem grandes subpressões, subpressões próximas à vaporização da água, o TAEB impede a separação de coluna, tá? Que é o grande problema. O grande problema é a separação de coluna, né? E é o que eu falei, o nível da água do TAEB não deve atingir o nível da adutora. Se isso acontecer, o TAEB passa a injetar ar na tubulação, em vez de água, e passa a funcionar como uma ventosa, certo? Então você tem que evitar a separação de coluna, tá? Para isso você tem que dimensionar o TAEB, certo? Você tem que dimensionar o TAEB para que isso não aconteça, tá? Então você tem que usar uma simulação, um modelo computacional, para determinar qual é o diâmetro e qual a altura desse TAEB para evitar que isso aconteça. Então, a grande mensagem que eu quero deixar para todo mundo, inclusive o pessoal que está assistindo, é: o TAEB não é uma roupa única que serve para todo mundo, não. Não façam isso porque pode ser desastroso, tá? Você tem que calcular especificamente para aquela adutora, para aquele ponto, qual é o tamanho do TAEB. Óbvio que a gente tem que ver limites, né? Por exemplo, se você tem acima de 6 metros, talvez seja interessante procurar um outro dispositivo, né? Então tem um determinado limite aí. Bom, vem aí a onda de sobrepressão, tá? Quando a onda de sobrepressão chega, é a adutora que injeta água no TAEB, elevando até o limite em que atinge a ventosa. Quando atinge a ventosa fecha, né? E há um alívio da sobrepressão também. E olha, nos resultados preliminares que nós estamos tendo, esse alívio de sobrepressão, que inicialmente eu pensei que era negligenciável, não é não, viu? É até bom, viu? Dá um bom alívio de sobrepressão. Apesar de você ter esse limite até atingir a ventosa, mas não é algo desprezível, não. Tá? Óbvio que não é uma chaminé de equilíbrio, né? Aqui é um exemplo, pessoal, do teste que foi feito. Foi construído esse TAEB, como eu falei, na fazenda desse meu amigo, o Márcio. É uma fazenda de café em Minas Gerais. E o que ele fez? Ele colocou um mostrador e colocou uma régua, uma fita e aí ele vai desligar a bomba, tá? Na estação de bombeamento ele vai desligar a bomba, certo? Talvez seja melhor desligar a luz. Não vai ficar muito ruim se desligar a luz. Desligar a luz aí. Pronto, fica melhor, né? Então, aqui esse visor, ó, permite que a gente veja o nível de água depois que ele desligar a bomba. Aí vem a onda de subpressão. Vamos ver o que acontece, né? Desligou. Olha o nível da água no visor. Desligou, ó. Vamos ver até onde que vai.
volta de 90, fez quase 1 metro. Mais 1 metro que desceu, agora a onda de sobre. Aí a onda de sobre e agora. E a ventosa expulsando o ar de forma A ventosa suave, está expulsando o ar, sem estão volta. ouvindo? E o movimento da onda, né? Agora Até voltar ao regime então, permanente. o TAEB Né? funciona muito bem. Aqui protegeu a nossa adutora contra a supressão. Nesse caso, desceu 1 Também. metro, desceu mais ou menos 1 metro. Tá? Alguma dúvida? Você garante, aí está garantindo ó, que nenhum ar entrou na adutora. Nenhum ar. Ou seja, você está com um sistema, um dispositivo que garante que não haverá, você não vai ter que retirar esse ar depois, e garante que não haverá separação de coluna. E a grande vantagem disso tudo, funciona isso, né? Ele custou para o Márcio aí em torno de 10 mil reais, tudo. Tá? Para vocês terem ideia, um RHO pode custar de 1 milhão a 2 milhões. Um tal pode custar 100 mil. Dificilmente um tal custaria menos de 80, 70 mil. E o tal, tanque de admissão unidirecional, ou one-way, ele é inferior a isso aí. Eu vou mostrar por que ele é inferior. Primeiro, ele não age na sobrepressão. Ele só injeta água na adutora, ele não recebe água. Então ele não tem nenhum efeito na sobrepressão. Segundo, ele usa uma válvula de retenção. Ao fechar, ele gera o golpe secundário. Ao fechar a válvula de retenção. Aqui não tem golpe secundário, porque a ventosa que nós usamos aqui é non-slam. A ventosa de fechamento lento. Então não tem golpe secundário. Certo? Terceira vantagem, você aqui, quem armazena o TAEB, é a própria adutora, ela alimenta o TAEB, normalmente é regime permanente. No caso do tal, tem que haver uma alimentação externa, da adutora, mas externamente, usando boia. Isso é um custo maior e é um equipamento passível de problema. E é muito comum um problema isso aí. Então está eliminado esse problema da alimentação, tá? Então ele é muito mais barato do que uma chaminé. A chaminé de equilíbrio, como eu falei para vocês, é a Ferrari dos dispositivos, é o melhor deles, não indiscutível. É a natureza, é isso mesmo, é isso aí. Só que ele é muito caro a chaminé de equilíbrio, muito caro, inviável. Né? Então esse equipamento, eu diria que para supressão ele é o segundo melhor. Eu não consigo pensar num outro que seja melhor que esse. E ele custa muito mais barato que os outros equipamentos. Tá? Então é isso. O que eu quero mostrar aqui, ó, você tem a carga permanente aqui. Você tem a carga permanente, aí desliga a bomba, né? Desliga a bomba, o nível da água desce 1 metro. Aqui é a carga, tá? A carga aqui, o nível da água desce 1 metro. Fica flutuando transitoriamente e depois vai variando até voltar normalmente ao nível estático, né? Porque a bomba está desligada, né? Volta ao nível estático. Entendeu? É assim que acontece num TAEB. Certo? Então, volto a enfatizar, esse decréscimo de nível aqui tem que ser calculado, tá? Tem que ser calculado. Bom, vamos falar um pouco da comparação do TAEB com outros dispositivos. Ventosas duplas ou triplas, a gente já viu, né? E eu já falei isso, não há garantia que não haverá ruptura de coluna líquida, tal. Esse é tipicamente um tal, tá, pessoal? Um tal, ele é um dispositivo que tem uma válvula de retenção que permite apenas fluxo do tal para a adutora e não o contrário. Aqui é o dispositivo de alimentação do tal,
certo? Como eu falei, o tal pode gerar o chamado golpe secundário. Primeiro problema, ao fechar a válvula de retenção, tá? O TAEB não, porque ele usa uma ventosa não slam. O tal não tem nenhum efeito nas sobrepressões. Outro problema. O tal exige uma tubação extra de alimentação e uma boia. Isso é problemático, tá? E o TAEB é alimentado diretamente pela tubulação. É o princípio base de todo equipamento, pessoal. Quanto mais partes móveis, mais manutenção. Todo equipamento é assim. As partes móveis são um problema da manutenção, tá? E a boia é uma parte móvel, tá? Esse aí foi uma ventosa, o fabricante, se eu não me engano, foi a Ari. Não, foi a Ari, eu acho. Acho que foi a Ari. Non slam da Ari. Mas pode ser qualquer um. Eu só aconselho, pessoal, e aproveito o gancho da pergunta. Hã? Na verdade é non slam de duplação. Non slam. Pessoal, em saneamento, certamente o barato sai caro, tá? Não comprem ventosas de fundo de quintal. Eu não tenho nenhuma participação em empresa de ventosa e tal. Mas não comprem ventosas em fundo de quintal. Essas dos fabricantes mais renomados, como Bermad, Ari, Barak e vários outros, você pode já é bastante, e são relativamente baratas. Essa ventosa aí custou R$500. R$500. Com o dispositivo non slam, aí foi para 1.000 e pouco, tá? Que é uma coisa que também é questionado. As empresas cobram pelo dispositivo non slam, como na verdade não deveriam, tá? Porque é um dispositivo muito simples de fazer. O Márcio fez um dispositivo em casa mesmo, non slam. Não é algo extraordinário, não. Mas o custo do tal, respondido ao Fábio, agora, quando você tem escoamento de esgoto ou vinhaça, é um outro tipo de ventosa, que a gente vai ver aqui. E o custo é 20% do custo de um tal, ou menos. Chaminé de equilíbrio ou RHO. São muito bons. Mas são caros. Esse é o problema, entendeu? E em algumas aplicações um RHO sai mais caro do que todo o custo da adutora, tá? Com bomba, com tubulação, com escavação, com tudo, é mais caro o RHO, entendeu? Então torna-se meio que inviável para algumas aplicações, tá? Bom, eu não vou falar sobre o processo de construção porque ia demorar bastante, né? E não vem ao caso aqui. Mas eu quero falar sobre o TAEB EV. Por que eu gosto de enfatizar essa aplicação? Tá? Porque, na minha opinião, e aí eu queria até ouvir a opinião do professor Rodrigo, eu não conheço nenhum dispositivo antigolpe específico para águas com grande quantidade de matéria orgânica, como esgoto e vinhaça. Todos os dispositivos são para água bruta e tratada. E tem um grande problema de esgoto e vinhaça, como falei, que é a formação do lodo e dos gases. E nenhum dispositivo adressa ou ataca esse problema de maneira adequada. Tá? Por exemplo, o reservatório hidropneumático. O esgoto fica lá parado. Ele tá em decomposição. Está gerando lodo. O que esse lodo vai causar dentro do equipamento? Vai entupir as conexões? Os gases. A vinhaça é corrosiva? Eu não sabia. Pronto. Então como é que faz com isso? Né? Eu não conheço nenhum equipamento anti-golpe
específico para esgoto e vinhaça. Tudo, ninguém, como é um assunto tabu, ninguém toca nesse assunto de lodo, gases e agora que eu não sabia, questão da corrosão. Ninguém toca nesse assunto. Isso é um assunto importantíssimo, porque é inclusive perigoso, porque os gases que são gerados ali são explosivos também, tá? É um negócio até perigoso, ninguém fala sobre isso. E por isso que a gente criou um dispositivo que é específico para esgoto e vinhaça, que é esse TAEB EV aqui, ó. EV vem de esgoto e vinhaça, tá? Na verdade é um TAEB. É um TAEB. A diferença são esses 3 registros aqui, tá? Esse primeiro registro serve para isolar o TAEB da adutora, que não precisa num TAEB comum. E os segundos 2 registros servem para... Você injeta uma mangueira com água limpa aqui, recolhe uma outra mangueira essa água aqui, e você faz a purga ou limpeza periódica do TAEB EV. Ou seja, semanalmente, talvez, não sei. E aí a gente precisa de apoio do pessoal de saneamento para fazer experimento, saber qual é a periodicidade dessa purga. Eu já conversei com o Mário, se tivesse alguém que pudesse fazer um experimento de laboratório, saber qual a velocidade de criação do lodo e, em função disso, qual a periodicidade da limpeza. É semanal? É mensal? Só que aí eu acho que há uma outra reflexão aí. Ele está fazendo reflexões para dar um diálogo. Se o TAEB ele tem que ser dimensionado para a configuração do problema, só pensando do ponto de vista físico, né, hidráulico, sem qualidade da água, sem um elemento de qualidade, imagina agora incorporando elemento de qualidade. Ou seja, mais um grau de liberdade que a gente tem que resolver nessa situação. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, pela experiência que está trazendo, pelo dispositivo, e no caso de incorporar outros usos, esgoto, etc. Se abre várias linhas, frentes, para deixar claro de que haveria como um nicho até de mercado. Porque o que acontece? Se a problemática de transiente hidráulico escalar, e tem que escalar, ou seja, tem que deslanchar, por fim, né, seguindo a Europa, Estados Unidos, Israel, se falava, isso reabre o mercado. Só na parte física, mas também o saneamento entra junto. Então abre mais ainda. Então nós estamos falando aí de, digamos, uma nova concepção de experimental, como chamam os americanos, tailoring, né? Ou seja, você adequa para o estudo de caso especial. E aí se abre uma infinidade de opções de oferta, né? Porque a academia pode iniciar um processo, mas quem vai resolver é a iniciativa privada. Porque imagina quanta configuração desse tipo em tantas opções aí no país. Então, eu acho que essa reflexão você teria que dar uma na verdade, outro detalhe aqui importante é que a ventosa é diferente, tá? É uma ventosa de esgoto, recomendo que seja metálica, tá? Então o TAEB EV, ele é mais caro do que o TAEB. E ele tem que ter o cuidado de ser feita essa purga, porque senão vai haver acumulação de lodo aqui. Esse lodo vai eventualmente entupir o equipamento. Ele vai deixar de funcionar. Isso acontece nos outros equipamentos, só que ninguém fala isso, tá? Mas qualquer equipamento que tenha esgoto, haverá formação de lodo. Isso é impossível de impedir, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Eu acho que
Tem perguntas no grupo aí, de fora? Pessoal, o primeiro passo para a gente mudar a realidade brasileira, que é muito atrasada em relação à realidade americana e europeia, conheço a realidade americana e europeia, muito atrasada, em relação principalmente à hidráulica transiente, é a gente passar a falar de hidráulica transiente na graduação, enfatizar a hidráulica transiente, né? Eu acho que começa por aí, porque enquanto não fizer isso, em muitos programas de recursos hídricos e hidráulica no Brasil, nem na pós tem, nem na pós. Isso nunca foi assim. Um método que ele não citou chama Schneider-Bergeron, gráfico. Era o que a gente usava em 1962, 63, na graduação. Opa, Schneider-Bergeron, gráfico, fazia uma coisa. Aqui, a adutora, que abastece mais ou menos 50% de São Carlos, eu tenho o projeto feito na Planhidro, né, que era do professor Azevedo Neto, e eu tenho todo o cálculo do transitório hidráulico Schneider-Bergeron. Gráfico, uma teia de aranha assim, chegava na coisa. Sim, é pré-computador, né? É pré-computador. É 1965, 66, que era isso que a gente usava, eu usava na graduação. Eu imploro que o senhor divulgue esse material como história. Ah, sim. Isso não pode se perder, isso é muito importante. Eu tenho esse não, mas eu acho que o senhor, com a ajuda do departamento, é claro, né? Vamos preservar isso aí, porque a gente não pode jogar fora a nossa história. Sim, é muito claro, importante. claro, exatamente, né? Né? Tá bom. Né? É isso aí.